Bom, o próximo vídeo se chama O Comunismo Matou Mais que o Nazismo. Aí vai ser interessantíssimo para o professor Marcelo. Vamos lá. Esse é o nosso último vídeo, tá, pessoal? Nós tínhamos separado esses 3 vídeos. E aí esse aqui é um pouco mais comprido. Então, professor, você tem que jogar aqui para a tela. Professor, você... Opa. Essa é uma fase bem polêmica assim, da própria vida de Stalin, tal, que ele acaba cedendo muitas questões para o Ocidente, né? Então ele tem uma certa degeneração ideológica para a visão de alguns historiadores, que ele vai ainda defender essa ideia de que é possível construir um socialismo no Ocidente sem um processo de ditadura do proletariado, sem a sovietização, e é isso, é um debate histórico, sabe? Não é um processo de demonização da figura do cara. Uhum. A gente tem que entender quais são as condições, quais eram os elementos históricos dados naquele momento. Uhum. E não debater sobre Stalin ou não, falando Stalin matou 50 milhões de pessoas. Esse dado dito por quem? Isso é um negócio que a gente tem que falar. Um dos principais argumentos contra o comunismo é o papo do genocídio, que matou mais que nazismo, que matou 100 milhões de pessoas. Uhum. O que é verdade, o que é mentira? Esse argumento faz sentido ou não? A gente tem que primeiro olhar a etimologia da palavra genocídio, né? O genocídio, ele é uma ação deliberada de uma força militar que visa exterminar uma população. Então é uma política social criada para eliminar um determinado povo, uma determinada etnia. Por exemplo, o Holocausto é considerado uma tentativa de genocídio, né? Até pode ser considerado um genocídio, né? Para não falar que não. Mas por quê? Porque é um plano político, uma ação deliberada, organizada por parte do Estado, ou das forças dominantes, né? Porque a gente vai poder falar de genocídio antes da existência do Estado como a gente conhece, né? Uhum. É uma ação deliberada para poder exterminar essa população. Então a gente tem genocídio, esse genocídio judaico, a gente tem um genocídio indígena no Brasil, não é? A gente não poderia dizer que a invasão portuguesa, porque é isso, não é o descobrimento do Brasil. O Brasil existia, ele estava lá, a terra estava lá. O que os europeus fizeram foi invadir o território brasileiro. Foi isso que eles fizeram. Né? Essencialmente, pô, até onde eu sei, você tá na tua casa, você tá suave, aí entra um cara, fala, essa terra é minha, você discorda, o cara vai lá e te mata, isso é uma invasão. Mas e aquele papo que os indígenas também tinham os seus genocídios próprios, que um invadia a terra do outro, matava e tal? É isso, eles tinham guerras entre si, mas a lógica genocida é uma lógica diferente, porque é uma lógica que visa o extermínio total de uma população a partir de um plano, muitas vezes, de pureza racial, sabe, de uma perspectiva da construção de uma sociedade idealizada sem aquele grupo que é considerado abjeto. Mas os portugueses tinham essa questão da pureza racial? O que é a catequese se não isso, né? A catequização cumpre esse papel. Mas ela é forçada? Forçada. Na base da violência? Assim, aí a gente tem uma outra questão que tem muitos indígenas que vão aceitar a catequização, mas existe um debate sobre o porquê se aceitar, porque tem muitas sociedades indígenas, né, muitas nações indígenas que convivem... Quer parar um pouco agora? Que os portugueses são muito mais fortes. Ele avança aí para a definição de genocídio, mas aí já foi de pulando de galho e chegou nos índios, né? Já fugiu da questão completamente. Fugiu da questão completamente. Como é que chama isso aí, lógico? Você faz uma pergunta e o outro vai. Seria o falácias de relevância, né? O pessoal chama de ignoratio elenchi, mas na concepção do Aristóteles, ignoratio elenchi era outra coisa. Mas os modernos utilizam esse nome, né? Ignoratio elenchi. Ele até quis definir genocídio, né? Genocídio normalmente é com força militar, mas não é necessário. Realmente é contra uma população na qual se mata uma boa parcela dela, né? Mais ou menos assim que eu acho que é a definição. Mas aí vamos separar em 2 partes aí, né? A primeira é que, em relação aos índios aqui, não houve genocídio. Boa parte da população tem no seu DNA sangue indígena, né? Houve uma forte miscigenação e tal. Eu não vou avançar muito nisso, não tem muito vídeo. Mas uma outra questão que é um erro, né, que se coloca é que Portugal descobriu o Brasil. Portugal não descobriu o Brasil, Portugal descobriu um território, né, e depois foi dado o nome dele de Brasil. Porque as pessoas confundem país com nação. País não é. País é diferente de nação, são definições diferentes. País é associado a território. Nação é um grupo de pessoas que tem pontos em comum e consegue desenvolver um Estado que tem um poder sobre essa população num determinado território. Aqui os índios não tinham visão de nação. Pindorama era um nome genérico apenas para o litoral do Brasil. Eles se matavam, eles não tinham noção de nação nem de tribo, então não poderia se falar nação brasileira para grandes extensões de terra. Os portugueses se depararam com um território e encontraram várias tribos, eles não encontraram
nenhum país grande e nenhuma nação grande. Isso é um erro crasso, quando isso já se ensina errado para as crianças terem uma visão errada de como foi a ação de Portugal, e mesmo de qualquer outro, na Espanha, e mesmo não se ensina para as crianças definição de nação, país, e como é que o índio pensava ele em relação aos outros. O índio era um conceito tribal, minha tribo é inimiga do outro, vou lá, mato em guerras intermináveis, a que perde, vira almoço ou jantar, depende da hora do dia. Bom, vamos correr, senão tem muito... Agora, não, só mais uma questão, né? Eu me coloco um ponto aqui, porque é o seguinte, ele parece questionar, né, esses meios dos portugueses de se catequizar, invadir um território para catequizar e trazer a sua religião, mas eu me pergunto, né, o que seria a pretensão comunista se não isso? Né? Se não a pretensão de universalização de um regime, uma forma de governo. Né? Porque nós sabemos que na própria estrutura do método, né, você tem um processo ali revolucionário, né, que é a ditadura do proletariado, como diz o professor Marcelo, que nada é senão justamente forçar um certo modelo, forçar no sentido mais próprio da palavra, a base da força física mesmo. Né? Pois é, uma contradição. Ora, eles defendem esses povos, né, selvagens, indígenas, tal. Ora, eles defendem o modelo do Marx. É uma contradição. Quando interessa é um lado, quando não interessa é outro. Os portugueses estão trazendo o caos, o apocalipse e a destruição. Então, se eles não se convertem, fudeu. Sim. É o extermínio. É forçado indiretamente. É forçado indiretamente. Ou diretamente, ou indiretamente. Forçado nos dois casos. A gente tem, por exemplo, o genocídio que acontece na Argentina, no século XIX, a campanha do deserto, que foi inspirada na corrida do oeste dos Estados Unidos, que também destruiu milhares de nações indígenas para poder concentrar a propriedade de terra, para poder expandir, para retirar ouro. Tem tudo isso. Né? A gente pode pensar no genocídio armênio, a gente pode pensar fazer uma pausa. O povo que foi genocidado pelo Império Alemão, o primeiro genocídio. Ele mistura coisas, né, diferentes. Então, ele coloca no mesmo saco eventos históricos diferentes, fazendo pontes indevidas. Né? Realmente, no século XIX, a Argentina realmente houve massacres dos povos lá do sul, onde seria a Patagônia. Né? O Chile fez a mesma coisa. Porque, na realidade, a Espanha não dominou o extremo sul da península da América do Sul. E, de fato, teve... O Brasil também teve essa vergonha, né? Os bugreiros mataram um monte de índios ali no interior de Santa Catarina no começo da República. Né? Mas esses fatos são diferentes da ação de Portugal e mesmo da ação da Espanha no começo da colonização da América. Em relação aos Estados Unidos, a história deles é diferente. Aí sim poderemos falar em massacres, em tentativa de genocídio e tal. Corrida por oeste foi criminosa e tal. O que eu acho errado é ele fazendo pontos com eventos históricos diferentes e querendo dizer que tudo isso é a mesma coisa, né? Assim, da perspectiva retórica, esse número de exemplos que ele traz até me parece uma tentativa de amenizar um pouco até o que aconteceu com o comunismo, né? Você dissolve o acontecimento particular em um amontoado de acontecimentos ali, mais ou menos paralelos, pelo menos em termos temporais. Então, enfim, né, nós já estamos nessa altura bem distante da pergunta inicial desse corte. Armênio, a gente pode pensar, tem um povo que foi genocidado pelo Império Alemão, considerado o primeiro genocídio da Idade Contemporânea, né, que é contra o povo, não vou lembrar o nome agora, mas se vocês procurarem genocídio alemão na Namíbia, genocídio alemão na Namíbia, isso é real. Tipo, era uma população que não era tão grande de pessoas, né, acho que não passava do 1 milhão de pessoas, mas foi todo mundo morto. Aí a gente olha, por exemplo, a atuação da Bélgica no Congo, no processo de colonização. Tipo, é isso, o colonialismo, que é o que ele está tratando aí, nesse livro, o Louzo está tratando aí. O colonialismo é uma forma de genocídio. É uma forma de você entrar num lugar, impor sua cultura, você explorar os grupos de lá. É uma forma de você promover um genocídio ou material físico ou cultural. No Congo belga, por exemplo, o Congo belga era de propriedade privada do rei Leopoldo II. Era a terra dele, não é que era do Estado belga, não. Era do rei Leopoldo, aquilo era dele. E aí você tem os capatazes que levavam as cabeças cortadas, as mãos cortadas, de gente que se recusava a trabalhar. A grande questão é que o que muita gente alega, né, que a União Soviética vai promover genocídios e tal, não existe nenhum documento. Nada. Não existe nenhum flerte por parte de qualquer Estado socialista
que tenha realizado uma campanha para genocidar um determinado povo. Mas é que tá, eles documentariam isso? Claro, o nazismo documentou, os Estados Unidos também documentaram. Tá tudo documentado. Pela via do discurso ideológico. Não precisa nem falar de documento, né? Oficial, né? Vamos falar, então, teria algum elemento de cultura que mostrasse isso, né? Porque você tem o cinema dos Estados Unidos que produz o nascimento de uma nação. Conhece esse filme? É um filme que foi feito em 1915 por um diretor chamado D.W. Griffith, e é o filme que exalta a Ku Klux Klan. Ah, eu sei qual é esse filme. É o dos Cavaleiros Brancos, é o primeiro filme que eles queimam as cruzes. Eles não faziam isso antes, eles passam a fazer como referência àquela obra. A gente tem um filme como O Triunfo da Vontade, que é da Lin. Aqui eu tenho uma pergunta para o professor Marcelo, né? Porque, bom, na lógica, quando a gente fala de analogia, a gente está explorando um aspecto comum entre duas coisas, né? Uma semelhança entre duas coisas. Num argumento analógico, a gente chamaria isso de uma premissa comparativa, né? Premissa que compara dois objetos. Explora uma semelhança entre duas coisas, e essa semelhança tem que ser relevante para a conclusão. Então, a minha pergunta ele diz ali que, bom, o comunismo não tem nenhum documento registrando o genocídio, né? O suposto genocídio. Então, e no nazismo tem, né? Ele traz esse exemplo, o nazismo tem. O professor acha que esses exemplos são análogos, assim, de alguma forma? No sentido de que, se o nazismo decidiu registrar, por que os comunistas não registrariam? Então, mas isso aí tá errado, tem registro. Inclusive, tem o trabalho daquela historiadora muito competente, foi financiada para ir no Cazaquistão, uma Sara alguma coisa lá, só alguém coloca lá fome no Cazaquistão, vai aparecer o nome dela. E ela consultou os documentos da época da grande fome que teve no Cazaquistão. Foi um pouco antes, acho que começou um ano antes da fome na Ucrânia. Então está lá registrado, sim. Tem várias coisas, documentos que foram abertos na década de 90, só depois do fim da União Soviética. E lá ela mostra que morreram 1,5 milhão de cazaques, né? 1/4 da população total de cazaques, morreram em decorrência da coletivização forçada. Lembrando que aquele povo não era formado de proprietários e trabalhadores rurais, mas sim de povos nômades. Quer dizer, eles não se enquadravam na lógica marxista, né? E essa fome do Cazaquistão é completamente ignorada, ninguém divulga isso, e está lá documentado. A fome na Ucrânia está documentado, sim. É que provavelmente ele vai citar o livro de não sei quem que falou que a fome... O livro foi patrocinado pelo Partido Comunista Soviético, para dizer que não teve. Mas teve outros documentos, N estudos, inclusive daquela boa historiadora lá, Applebaum, comentando sobre a fome. Inclusive o Khrushchev denunciou, né? Não todos os números, mas denunciou isso, né? Porque ele estava com um processo de destalinização, então ele começou a criticar o Stalin. Então não é verdade, né? O que ele está falando, ele está querendo dizer que não teve massacres durante o Stalin, mas teve. Esses massacres estão documentados, sim, né? E o professor mencionou um livro, esse livro ele afirma o quê? Que esses documentos são falsificados? Como que é? Da Ucrânia? Desse livro que negaria e tal. Não, da Ucrânia, não do Cazaquistão. No Cazaquistão não tem nada. O material é pouquíssimo, né? Mas esse trabalho dessa historiadora foi fantástico, porque ela foi lá, ela fez um trabalho de campo, ela consultou arquivos da época, né? Então ela conseguiu demonstrar. Esse é um trabalho perfeito. Da Ucrânia, isso é mais desenvolvido, é mais divulgado, né? Embora acontecesse na mesma época, por causa que o da Ucrânia, como foi maior e mais divulgado, acabou abafando o massacre no Cazaquistão. Mas hoje, no Cazaquistão, tem placas indicativas relativas ao massacre, né? Mas o da Ucrânia acabou assumindo proporções maiores, de 5, 6 milhões de mortos, é chamado Holodomor e é universalmente reconhecido como genocídio. O Brasil reconhece como genocídio. Quem visita o Paraná e vai em Curitiba, vê lá coisas relacionadas. Aí existe uma memória de todo imigrante, ou de uma parte dos imigrantes ucranianos que contam histórias de fome de seus avós ou bisavós que viveram naquela época. Então ainda existe uma tradição oral desses povos ucranianos que dizem que o avô viu, bisavô viu. Existem documentos, né?
embora eles citem um livro falso, né, porque o único livro, tem 50 livros que falam do Holodomor, um só que nega que foi financiado pelo Partido Comunista. E, além disso, tem os discursos do Khrushchev contra o Stalin. Então, tudo isso está assentado em farta documentação, né? Em relação ao nazismo, óbvio que teve, nem vou entrar nesse mérito. O nazismo quis exterminar os judeus, o nazismo quis, né, transformar os eslavos num povo escravo, partiu para extermínio, nem vou entrar nesse mérito, porque está tudo provado, né? Perfeito. Então, o Gustavo fez a afirmação categórica de que não existe nenhuma documentação, né? E o professor já, se desses exemplos que o professor citou, se pelo menos um for verdadeiro, já refuta a afirmação dele, então já... Enfim, vamos lá. Em Richthofen, a cineasta alemã nazista, filha da puta, que fazia os filmes pelo regime. A gente teria alguma obra cultural que mostrasse essa cultura racista, genocida, que mostrasse essa cultura de inferioridade, como o Ocidente produziu, né? No nazismo, no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Mas o que se deve essa acusação de mortes? Então, já que a palavra não é genocídio, tem uma acusação de mortes que vai nas costas do comunismo, né? Sim, o que se deve? Então, aí são várias questões, né? Porque a gente tem processos repressivos também, né? A gente não pode falar que isso não é real, isso não foi real, isso aconteceu. Né, os próprios expurgos na União Soviética, isso vai acontecer, isso também vai acontecer na China, de certa maneira, mas não é uma ação que é feita deliberadamente para matar pessoas. Não é isso. São países feudais que estavam passando por processos de construção de um processo de industrialização e que, para essa industrialização acontecer, primeiro pensar, né, por que eles precisariam se industrializar? Porque um país industrializado... É interessante aqui, né, porque ele está basicamente dizendo o seguinte, não, morreu muita gente, mas não foi genocídio. Né? Então ele está querendo se apoiar nesse fato de não ter sido genocídio dele. Ele está considerando que genocídio não é o termo correto, mas ok, tudo bem, vamos supor que isso seja verdade, mas milhões de pessoas morreram. Né? Então, por não ser genocídio, isso é irrelevante, essas pessoas terem morrido, é pouco relevante, o que é, né? E o Petri até, ele pressiona mais nesse ponto e, de novo, ele vai dando uma evasiva ali. Eu acredito que ele confessou aí, né, que o comunismo matou gente. Ele vai ter menos... Ele falou do expurgo, ele acabou confessando, né, que o comunismo matou gente. Citou o expurgo, né? O Stalin matou muita gente no expurgo, que ele quis trocar a antiga nomenclatura leninista para a nomenclatura aliada dele, né? Então muita gente morreu. O mais famoso que o Stalin mandou matar foi o Trotsky, né? Mas foi muita gente, né? Então ele confessa isso na China, óbvio, e de milhões de pessoas, né? Não, perfeito, ele confessa, né? Mas você nota um tom ali de amenizar, né? Porque, não, é verdade, morreu ali gente e tal, mas não é genocídio, né? Então, assim, como se o que está em jogo fosse isso, né? O termo, não importa, né? Verdade, na verdade ele transita de termos e definições e conceitos e ilações sem lógica, justamente para amenizar os erros do comunismo. Agora, talvez, eu não sei, ele vai tentar justificar a matança para se industrializar, agora eu não sei, né? Vamos ver. Industrializado consegue segurar a bronca. Consegue, né? Ele vai ter menos propensão a ser invadido. Certo? Ele tem menos possibilidade de ser dominado por uma outra potência. Então isso foi importante. Só que aí você tem primeiro, quais são as referências de dados que são usados para isso? Porque, tipo, você pode pegar, a pessoa pode simplesmente inventar um dado. Ela pode surgir da cabeça dela um número de algum historiador anticomunista, de algum ideólogo, de um jornalista, de qualquer pessoa, para poder falar, morreram 100 milhões de pessoas na China de Mao Tse-tung. De onde ele tirou esse dado? É só isso. Qual que é a referência que ele está utilizando? A gente tem que olhar isso. Existia essa contabilização? Sabe? E aí, olha só, né? E aí não é, por exemplo, negar que houve sofrimento ou houve morte nesse processo. Não é a negação disso. Mas é virar e falar, onde estão essas informações? Aqui ele entra em contradição. Acho que talvez você fosse abordar isso, né? Mas você vê, ele está dizendo que tem dificuldade em números. Para você dizer, foi 100 milhões, 1.000, 1 milhão e tal. Como é que você vai fazer estatística de tudo isso? É verdade, são estimativas, ninguém sabe o valor, né? Agora, por que ele não usa esse conceito que ninguém sabe, quem falou para os índios lá atrás? Quer dizer, lá para os índios, supostamente exterminados pelos portugueses, ele não usa esse conceito. Quem que relatou isso? Como é que sabe que foi todos que morreram? Como é que sabe que foi X, Y? Como é que sabe que foi um genocídio? Então, numa hora ele apresenta determinados problemas de contabilidade,
ou de fontes, ou documentos, sei lá, alguém em outro momento não precisa mais, né? Então, me parece que aí tem uma bela contradição aí, né? Ele mantém um padrão mais cético, né, quando ele se refere aos casos comunistas, socialistas, enfim, e um padrão mais assertivo, mais categórico quando se trata dos indígenas, né? Então, esse duplo padrão, né, de análise. Tá ligado? Porque se a gente parar pra pensar, se os livros de história sobre o Brasil, entre 2020 e 2021, fossem escritos por um bolsonarista, por exemplo, o que ele falaria da pandemia? Foi uma gripezinha. Foi uma gripezinha, que morreu pouca gente, que não foi culpa de ninguém, que acontece. Mas esse argumento também não é válido pros comunistas, porque se eles tivessem feito isso, histórica, eles não iam contar se eles tivessem feito isso. Então, a questão é que quando a gente olha pra toda como a história se desenvolve no Ocidente, eles não fizeram isso, né? Porque senão a gente não estaria discutindo esse assunto. Tá ligado? Não peguei o... Tipo, pensar o seguinte, essa falsificação histórica, ela pode eventualmente existir, mas tem que ter alguma avaliação, algum juízo que prove isso. Só isso, que prove isso. Então, não existem provas de que houve esses números de 20 milhões, 80 milhões que falam? Não, por exemplo... Não. Aqui só, recolocando aqui a interpretação do Petri, ele entendeu errado, né? O Gustavo está dizendo que não existe prova de que o que os comunistas dizem é falso. Ou seja, de que houve uma falsificação do discurso comunista. Né? Isso que ele está dizendo. Então, ou seja, a princípio ele assume que você pode também ter uma falsificação por parte dos comunistas, apesar de assumir de forma bem, né, sempre amenizando ali. Só que ele diz que não houve uma prova de que isso factualmente aconteceu, de que os comunistas tentaram implantar uma narrativa falsa, né, acerca dos ocorridos. Tem um livro muito bom que se chama Terror e Democracia nos Tempos de Stalin, da Wendy Goldman, de uma editora chamada Lavra Palavra, que ela vai fazer esse balanço, que ela diz que ela é trotskista, ela não gosta do Stalin, ela é trotskista. Só que ela vai fazer esse balanço, que os historiadores liberais do Ocidente falam em 7, 8 milhões de vidas. De todas as estatísticas documentadas que se tem, que se fazia esse registro de aprisionamento, de expurgo, de expulsão, blá, 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 você fala em torno de 800 mil pessoas, que é muita gente, né? Só que é 10 vezes menos do que é propagado pela mídia liberal. Entendeu? E aí a grande questão que a gente levanta é, beleza, quais são esses dados, de onde eles vieram, e o segundo, primeiro, de onde vêm esses dados, e o segundo, quais são as causas desses processos de morte? Porque, morria gente na China a torto de fome, de tuberculose, de gripe, de tifo. E isso é colocado como obra do comunismo. Mortes causadas pelo socialismo. Exatamente. Mas aí nesse caso... Bom, mas se um regime ele proporciona pobreza para a população, naturalmente, de alguma forma, pode ser atribuído, né, a ele a causa dessas mortes. Né? Pelo que eu entendi, então ele confessa, né, que teve um massacre da ordem de 800 mil. Ora, não é um número pequeno, não é 2, 3 pessoas, mas sim um número bem grande. Se não chega a 8 milhões, ele confessou então que teve um massacre. Né, porque ele está dando razão para a historiadora trotskista, então ele está confessando que o comunismo matou aí 800 mil pessoas. Olha, isso aí, se você tem um regime que mata 800 mil pessoas, eu quero sair correndo desse regime. Esse regime não é bom, é um regime totalitário, horroroso. Se ele confessa e defende isso, nós estamos diante de um problema grave, de visões dele relativas à moral, o que é a definição de regime bom, regime ruim, né? Eu acho que onde ele se assenta aqui, né, é na questão de não ter sido um genocídio. Né? O fato de não poder ser classificado como genocídio essas mortes é o que está deixando ele confortável para defender o comunismo, é o que me parece. Caso não é como uma prova de que o sistema não funcionou e pessoas passaram fome e morreram? Então, as pessoas passam fome no Brasil, né? Por exemplo. As pessoas morreram de fome na Grande Depressão dos Estados Unidos. Sim. As pessoas morreram de fome causada... A Índia teve... tem um evento que é muito famoso, que é a fome de Bengala. Benguela ou Bengala, não lembro como é que fala, mas é um cerco que o Império Britânico vai fazer em torno de uma cidade na Índia e vai matar 6 milhões de indianos de fome. Não, 6 milhões não, desculpa. De 2 a 3 milhões de indianos de fome. Deliberadamente. Deliberadamente feito. Aqui um ponto, tá? Que o Gabriel de Paula comentou aqui, que eu achei muito interessante, né? E de fato, você vê como existe todo um rigor na aplicação do termo genocídio aqui, né? Por parte do Gustavo e de comunistas quando tratam dessa questão. Mas você não enxerga o mesmo rigor para classificar como genocídio o que aconteceu na pandemia, né? Porque aí é genocídio, né? Aí, verdade. Vê... 2 pesos e 2 medidas, né?
Exatamente. O padrão, né? A gente chama isso em lógica, né, informal, de double standard bias, né? Então, duplo padrão de viés. Então, você utiliza certas adjetivações quando se trata do seu lado, quando se trata do lado oposto, você usa outros adjetivos. Quando a realidade é a mesma. Exatamente. Aí só uma... Hoje, de fato, teve a morte em Bengala, esse determinado ser que eu desconheço, que aconteceu em Bengala, que teve lá uma crise, e, de fato, a Inglaterra exportou, né, levou comida da Bengala para a Europa, né, e deixou os bengaleses morrendo de fome. Isso foi em 1943. Mas eu não lembro desse cerco, não. Que teve a fome de Bengala, teve. Feito isso. A gente olha, por exemplo, o próprio caso brasileiro, né, do processo de colonização aqui. Existe um processo de garantia, de forçar os povos nativos daqui a aderirem à cultura lusitana, à cultura europeia, senão eles vão morrer. Isso é um processo genocida. A gente olha para o que os países europeus fizeram na África e na Ásia. No Vietnã, a gente pode olhar o que acontece na África do Sul com o apartheid. Isso é um sistema de opressão deliberado. Isso é um sistema que visa criar um mecanismo estruturado de opressão de um povo pelo outro. O que a França fez na Argélia, o que os ingleses fizeram no Egito, na Palestina, o que os franceses fizeram na África Ocidental, o que a Bélgica fez no Congo, o que os alemães fizeram na Namíbia. Por que esses genocídios não são lembrados? Porque isso sim é documentado. Isso sim tem essas ações deliberadas do Estado para matar pessoas. Você tem foto dos capatazes belgas, dos capitães lá que se vestiam igual o Clayton, do Tarzan, com uma arara cheia de cabeça. Entendi. Então não existem provas de que esses números são certos. Não, só para fazer um comentário aqui da coisa lá, dizendo que eu não sei se sou eu, alguém falou, eu estaria passando um pano para o Churchill. Não, não estou. Eu não sou simpático à figura do Churchill, sou muito crítico a ele. E durante a fome de Bengala de 46, ele foi o responsável, o Churchill, porque foi ele realmente que deliberadamente tirou comida de um povo faminto. Então, eu não sou favorável ao Churchill. O Churchill, para mim, é um mito, um engodo. Então, que fica aí claro. Depois, ele também participou de uma matança no Quênia, com os africanos da tribo Mau Mau. Mau Mau é o nome, não significa que eles eram maus. Da tribo Mau Mau. Então, eu não passo pano por Churchill, porque quem me conhece sabe que eu sou muito crítico em relação a ele. Essa forma de Bengala, a gente pode colocar na conta dele, sem dúvida nenhuma. Bom, agora foto dos capatazes belgas, dos capitães lá que se vestiam igual o Clayton, do Tarzan, com uma arara cheia de cabeça. Entendi. Então não existem provas de que esses números são certos. São associados. Ao comunismo também. Isso, tipo, é porque quando a gente fala, morreram 100 bilhões de pessoas por causa do socialismo. Tipo, então o socialismo é uma força, é uma nuvem que foi lá e matou as pessoas? Não, a gente pode falar, né, que houveram mortes relacionadas ao trabalho no processo de industrialização, muitos acidentes, mas também muita sabotagem, muitos atos terroristas. É aquilo, a China se tornou socialista, ela vai acabar com a fome um ano depois? Sem força produtiva, sem máquina, sem tecnologia, sem nada. Não dá, né, bicho? Não tem como. Daí a gente pensa, né, sei lá, quando a gente olha para as ações que esses estados ocidentais têm com relação aos seus estados, às suas ex-colônias, né? Bom, aqui só um comentário nesse ponto, né? Uma coisa que tem que ser explorada com cuidado é o seguinte, de fato, né? Pessoas morrem de fome, ou pelo menos isso era mais comum, né, e tem se tornado cada vez, né, menos comum, embora evidentemente ainda aconteça em grande massa, mas em termos proporcionais isso mudou muito. De fato, as pessoas na história sempre morreram de fome. Agora, o que tem que ser avaliado é o seguinte, embora um regime socialista ele não chegue e atire na cabeça das pessoas, se ele proporciona uma situação econômica que favorece a pobreza e favorece, portanto, a fome, de alguma forma, isso pode ser, sim, responsabilizado e colocado dentro da conta de mortes causadas por esse regime. Isso aqui está perfeitamente dentro da concepção aristotélica de causa. Né, foi literalmente eles que produziram esse efeito, agora de forma mais indireta, de forma mais remota, certamente, né? Mas a causa primeira é atribuída necessariamente ao regime que proporcionou essa situação econômica que causou isso. Em termos morais, é óbvio que é diferente você falar de uma pessoa que está atirando em outra, que está levando uma câmara de gás, e você falar de um regime que proporcionou fome que indiretamente causou morte de pessoas. Naturalmente é diferente. Agora, não dá para dizer que
não pode ser colocado na conta do regime, né? Sim, uma coisa o que você absorve, uma coisa é direta, outra coisa é indireta, né? Uma coisa é você fazer a fome premeditada, vou matar tais pessoas com fome. Outra ser matou as pessoas indiretamente, dadas políticas econômicas equivocadas, isso daí gerou fome e as pessoas morreram. Caso clássico, Etiópia. O que a gente relaciona é a fome da Etiópia de 83, 85, é o regime comunista do Mariam Mengistu, do Derg. Então ele fez umas reformas comunistas esperadas na União Soviética e aquilo ali gerou fome. Ele não quis matar o povo de fome diretamente, mas indiretamente acabou causando isso com as reformas econômicas. Agora tem um agravante que aconteceu na Ucrânia, em Bengala, que é o seguinte: então houve a fome causada por eles mesmos, embora eles não tenham querido essa fome inicialmente. Porém, o Stalin mandou retirar grãos da Ucrânia e o Churchill mandou retirar grãos de Bengala, agravando a fome, né? Então, a partir do momento que eles desviam comida de um povo faminto, aí então a coisa se torna mais grave do que aquela questão indireta que você e eu estava comentando agora, né? Então, aí nós temos três momentos. O momento que você quer uma coisa deliberada, o momento que acontece uma coisa indiretamente, por má gestão, e uma outra coisa que você piora o que estava acontecendo, né? Foi o que aconteceu em Bengala e no Cazaquistão também e na Ucrânia, né? E assim, explorando mais esse lado argumentativo, veja que o fato de um regime ter causado mortes indiretas, né, como disse o professor Marcelo, por má gestão, e isso causou mortes, embora isso não atente contra a moralidade do sistema, do regime, porque, enfim, teria sido involuntário, desproposital, atenta contra a eficácia, né? A sua eficiência. Então não serviria como um bom argumento moral, mas serviria como um bom argumento econômico, político e assim por diante, né? A promoção de genocídios deliberados. A gente tem imagens de crianças... Perdão. Pode dizer, Marcelo. Não, pode continuar. Não falei nada. Belgas não, congolesas, que eram levadas para a Bélgica para serem expostas em zoológicos. Tá ligado? A gente tem uma ideologia nazi-fascista que aparece no pensamento e na cultura europeia há muito tempo e que ainda aparece hoje. Tem 2 países, saiu uma resolução da ONU alguns anos atrás sobre uma votação para criminalização de qualquer pensamento da ideologia nazista. Boa parte da Europa votou neutro e 2 países votaram contra essa criminalização: Estados Unidos e Ucrânia. Só que assim, quando a gente pega para analisar uma ideologia como o nazismo, o que o nazismo fala? O que ele fala? Que existe um povo superior que deve dominar e escravizar os outros povos. O socialismo fala isso? Aqui nesse corte toda a orientação do corte foi assim, lidar com aquela comparação que é muito feita do nazismo com o comunismo. Então ele quer provar que o comunismo não é tão ruim quanto o nazismo, né? Agora, isso de forma nenhuma serve toda essa explicação, toda essa argumentação, de forma nenhuma serve para inocentar o comunismo, né? Formalmente, né, logicamente, esses argumentos não conseguem sustentar essa conclusão final, de maneira nenhuma, né?